Bora iniciar mais uma live aqui no Instagram, e hoje a gente vai falar sobre um tema mega especial, que são os principais erros que as pessoas que estão começando agora a utilizar as Ioni Eggs cometem, e que a gente pode estar evitando para usar de uma forma mais segura, potente e maravilhosa que a gente merece. Então, para quem está chegando aqui, seja mais do que bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a escritora aqui, né, desse perfil. Só vou fixar o comentário para a gente poder fazer de uma forma tranquila essa live. Eu sou a pessoa que vos escreve, que faz live, que está se comunicando a todo instante com vocês. E para mim é muito especial falar sobre as Ioni Eggs, que são esses ovinhos em formatos de... esses cristais em formatos de ovos, no qual eu tenho na minha vida, eu utilizo há mais de uma década, e é um dos primeiros instrumentos que eu utilizei nesse processo de desbloquear minha sexualidade, conectar com o corpo e vivenciar uma sexualidade que realmente seja autêntica e que ia de encontro com o meu ser. Não a sexualidade que nos ensinaram do que deveria ser, que gera tanta trava, insegurança, vergonha e culpa, que fala sobre uma liberdade, mas que é uma liberdade que depende muito da validação do outro. Então as Ioni Eggs me ensinaram muito sobre reconectar com a minha sexualidade uterina, despertar essa sensibilidade ao prazer e, inclusive, ressignificar muito da penetração e abrir esse rol, né, de sensibilidade ao prazer dentro do canal, a vivenciar essa capacidade orgástica cada vez mais expansiva, mais profunda e, sem sombra de dúvidas, né, num espaço muito de segurança. E para eu saber como é que tá a experiência de vocês... Para eu saber como é que tá a experiência de vocês, eu gostaria de saber como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente dar continuidade aqui nessa live. Também gostaria de saber quem aqui já utilizou os ovos de cristais, como que foi a experiência para a gente dar início. Então me contem aqui, quem tá chegando, sejam mais do que bem-vindas. E bora lá então dar início, né? Enquanto vocês vão dando um feedback de como que tá o som e a imagem, tá bom? E para mim é muito interessante estar falando sobre as Ioni Eggs, né? Vocês já sabem que então é um dos principais instrumentos que eu comecei a utilizar. E para mim é muito engraçado, né? Porque as pessoas... resolveu todo mundo passar de carro aqui na frente da minha casa. Isso porque eu moro no fim do mundo, mas vamos lá. E para mim é muito interessante falar sobre esses ovos, né? Porque eu sei que a maior pira da galera é utilizar vibradores. E para mim é muito interessante falar sobre as Ioni Eggs, porque antes mesmo de eu utilizar a primeira vez, né, um vibrador, eu já tinha utilizado por muitos anos as Ioni Eggs, esses ovos em formatos de... esses cristais em formatos de ovos. Oxe, Mercúrio retrógrado está acontecendo aqui. E para mim foi realmente bastante importante ter começado primeiro com essa consciência do meu corpo, antes mesmo de utilizar os vibradores. Afinal de contas, é muito interessante porque a gente é acostumado a acreditar que os orgasmos eles precisam ser rápidos, no tenso, no duro, de uma forma muito elétrica e, de certa forma, até finita. Afinal de contas, às vezes tem uma duração de 2, 3 segundos, máximo, se você preparar bem o corpo, às vezes 10 segundos para viver uma experiência. E é muito interessante porque eu acabei acostumando esse desbloqueio da minha capacidade orgástica muito... de uma forma mais profunda, e não que os vibradores sejam errados, mas que os vibradores, sim, eles acabam, se você não sabe utilizar eles bem, eles acabam anestesiando um pouco uma das regiões mais sensíveis ao prazer do nosso corpo, por exemplo, o clitóris. E não que seja errado utilizar, mas que é necessário utilizar com consciência. E para mim, eu lembro que, inclusive, começar a utilizar vibradores foi uma coisa assim que foi bastante difícil, porque eu estava acostumada com uma outra dinâmica, e não que seja ruim, vamos deixar isso claro, mas que eu já estava acostumada com uma outra pegada de dar mais tempo para o meu corpo e ter essa sensação muito mais expansiva, essa sensação de que eu sentia o meu útero vibrar, eu sentia todo o meu corpo se preparar, e que era muito mais fácil, inclusive, sustentar. Isso se deve, sim, por conta dos Ioni Eggs, mas eu percebo que uma das coisas que mais mexiam comigo era principalmente as culpas, as vergonhas, as emoções que muitas vezes foram reprimidas ao longo da nossa jornada, que não é só uma repressão no sentido de que
de que alguém falou algo somente, mas uma repressão que vinha muito desse inconsciente coletivo que determina que a sexualidade ela precisa ser muito como na pornografia, que o meu prazer dependia de outras pessoas, de que havia todo um tabu, um medo do julgamento, um medo da crítica, um medo de que algo estava errado comigo. E é muito interessante, né, que além disso, a gente sabe sim que tem toda uma educação religiosa, a gente sabe sim que a gente tem uma ausência de um conhecimento, uma educação sexual que realmente prioriza as pessoas que têm vulva e útera, e a gente aprende então uma sexualidade que é muito mais falocentrada do que necessariamente uma sexualidade que para nós, pessoas com útera e vulva, dão tempo realmente para esse corpo se aquecer, se preparar e alcançar níveis mais profundos de multiorgasmia. Então, para mim foi um processo muito interessante e uma das grandes questões, inclusive, pelo qual eu faço questão de fazer esse divulgamento sobre as yoni eggs, sobre uma sexualidade que rompe bastante essa ideia do que deveria ser uma sexualidade que, de fato, é mais autêntica, que é mais conectada com os nossos tempos e ritmos do corpo, para que a gente tenha um espaço de segurança para poder se entregar. Muitas pessoas também me perguntam, né, sobre a dificuldade de se entregar ao orgasmo como se fosse algo de errado conosco, né, com o corpo. E, na verdade, o nosso corpo, com útera e vulva, tem uma capacidade enorme para sentir prazer, porque tem muita terminação nervosa, tanto no clitóris, tanto dentro do canal, tanto no períneo, quanto inclusive no cérvix e no útero, que tudo vai combinando, tudo vai começando a pulsar quando a gente desperta a excitação, que a excitação nada mais é, sim, do que esse prazer no qual o corpo vai preparando e que biologicamente nada mais é do que a irrigação de sangue para nossa pelvis, que vai preparando, inchando literalmente de sangue a nossa vulva, o nosso canal vaginal, o nosso cérvix e o nosso útero, para que ele comece a se expandir, a relaxar e a começar a pulsar. O útero pulsa quando a gente começa a liberar ocitocina, dopamina, endorfina no processo de excitação, e que vai literalmente, olha só que mágico, a gente vai ativando todo um sistema nervoso para além do pudendo, que é o do clitóris, mas nosso sistema nervoso, um dos principais, que é o nervo vago, que também traz esse estado de relaxamento, que produz essa sensação de segurança dentro do nosso corpo e que torna muito mais fácil se entregar com fluidez. Só que para isso a gente precisa se sentir segura. Dificilmente a gente se sente segura quando a gente é na pressa, na tensão, quando a gente carrega muitos dogmas, muitos tabus, muitas vergonhas, culpas, inseguranças e tem uma dificuldade, inclusive, de lidar com as nossas emoções. Especialmente as emoções que são ditas entre aspas, e é um grande entre aspas, que seriam as emoções negativas, como a raiva, o medo. Só que essas emoções, elas são fundamentais para que a gente entenda sobre os nossos limites, sobre os nossos nãos, se a gente se sente que está aberta para se entregar, se a gente confia no outro que está à nossa frente, mas também se a gente confia em nós mesmas e nas sensações do nosso corpo. Isso, para mim, é fundamental para se a gente deseja vivenciar e desbloquear essa capacidade orgástica, desbloquear e viver uma sexualidade que realmente a gente não precisa ser um personagem, que a gente não precisa romper algum dos nossos valores internos, né? Então, para eu ser mais sexualmente ativa, eu preciso, então, ter 1000 parceiros, e não que seja errado, mas que isso precisa estar em coerência de como que você se sente, como que você pensa, naquilo que você acredita, e sim, na forma como você age, porque senão a gente começa a criar vários tem que ser assim, não pode ser assim, que mais nos travam e que no nível inconsciente vai criando travas e dificuldade de se conectar com as pessoas que a gente deseja se relacionar, seja por uma noite, seja para o resto da vida, mas acima de tudo, cria travas nessa conexão de nós com o nosso corpo. Faz sentido para vocês, depois dessa mega introdução? Mas eu acho que é importante falar isso para vocês, especialmente quando a gente vem falando sobre sexualidade uterina e o uso das yoni eggs. E hoje, como eu comentei com vocês, eu quero trazer para vocês essa consciência de quais são os principais erros que toda pessoa que quer começar a utilizar, então, os cristais intravaginais, né, então as yoni eggs, cometem quando estão começando a utilizar. Porque eu vejo bastante incoerências, principalmente quando a gente busca no Google, né, como usar yoni egg, o que são as yoni eggs,
e que não leva em consideração pontos extremamente importantes para a gente iniciar essa jornada. Faz sentido? Vamos conversando aqui comigo. Tô vendo que já tem um comentário aqui em cima, que é da Espaço Semear, que ela tá comentando aqui para mim que eu já usei, iniciei e fiz 2 cursos, mas estou sempre querendo saber mais e ouvir de outras pessoas. Fantástico! E, cara, é exatamente isso, porque eu percebo que estudar nossa sexualidade, querer desbravar esse universo do prazer, a gente não pode colocar muito um limite. Por quê que eu falo isso? Porque a nossa capacidade de sentir prazer, como já diria meu grande amigo Buzz Lightyear, né? Pega essa referência de desenhos infantis da Disney, né? É do infinito e além. A nossa capacidade de sentir prazer vai muito além daquilo que nos ensinaram. Porque o prazer, sim, é para o sexo, é para o orgasmo, mas também o prazer é que nos impulsiona a viver a vida com prazer, que nos motiva a criar coisas, a realizar os nossos sonhos, a se sentir mais seguro no corpo, inclusive aumentar a nossa vitalidade e o nosso bem-estar. Isso é incrível. Olá, para homem tem alguma coisa? Yoni Egg você pode usar para massagear o seu períneo. Ajuda a relaxar a pelvis. Mas vamos lá, então, se a gente já sabe que as Yoni Eggs são esses ovos em formatos, esses cristais em formatos de ovos, né, em que a gente introduz dentro do canal, né, então dentro da nossa vagina, e que fica localizado, então, quando a gente introduz, bem nessa região que é próxima ao cérvix, bem a boquinha, entre aspas, do nosso útero, bem lá no finalzinho. E por que utilizar ele é tão importante? Primeiro, porque ele vai te ajudar a aumentar muito a sua consciência pélvica. Seja para fortalecer, e aqui é importante eu dizer para vocês que fortalecer não é só ficar contraindo, entre aspas, a pepeca, porque o que a gente contrai não é a pepeca, não é a vagina, e sim a musculatura do assoalho pélvico. E o nosso canal ele é composto por uma musculatura lisa. E o que isso significa? Isso significa que ela não vai responder sobre o seu controle mental. De contrair, automaticamente a sua vagina vai contrair. Na verdade, quando a musculatura é lisa, ela vai reagir conforme o nosso estado interno. Então, por exemplo, se eu tô com medo, se eu tô insegura, se eu tô com raiva, ela vai se defender. E ela vai se contrair. Mas se eu tô relaxada, sentindo prazer, ela relaxa, se abre e começa então a se lubrificar, a irrigar mais sangue, ela se torna mais aberta e receptiva. Seja então para a gente se tocar, né, e sentir muito mais prazer, como também ser penetrada. Faz sentido? Então vamos dar continuidade, vamos aí conversando. Então a gente utiliza para fortalecer sim o assoalho pélvico, mas também desenvolver essa consciência. Pelo simples fato desse ovinho estar dentro do seu canal, especialmente as mulheres que por muito tempo nunca prestaram atenção na sua sexualidade, não têm o costume de olhar para sua vulva, tocar ela, assim como nunca pararam para prestar atenção se passam muito tempo sentadas, se passam com essa região muito tensa, quando a gente começa a usar o ovo, automaticamente a gente começa então o nosso cérebro a prestar muito mais atenção no nosso útero, no nosso cérvix, no nosso canal. E o que isso acontece? Isso acontece que a gente então vai desenvolvendo automaticamente um cultivo da atenção plena. Porque no dia a dia, como a gente tem muito tabu, muita trava, como não nos ensinaram a olhar para o nosso corpo com vulva e útero de uma forma que fosse realmente saudável e empoderadora, sem essas questões de que, ai, é nojento, ai, que não pode olhar, ai, porque isso, x, y, z, uma série de narrativas que fazem a gente temer o nosso poder sexual, temer, né, vivenciar esse poder. Porque quando a gente começa a vivenciar esse prazer, a gente também começa a entender sobre os nossos limites, sobre os nossos tempos e ritmos. E a gente começa, então, a dizer muito mais não. A gente começa a priorizar aspectos, não só da nossa sexualidade, mas também do nosso bem-estar. E para mim, sexualidade, ela não está desconectada, então, do nosso emocional. Muitas vezes a gente acha que conectar a sexualidade com o emocional significa amar e ter que ter um apego a determinadas pessoas. E para mim isso é totalmente o inverso, porque quando a gente começa a entender que quem a gente é tem um valor tremendo, quando a gente aprende a amar, especialmente esses aspectos nossos, que são desafiadores, que são cheios de culpa, são cheios de vergonha, que a gente não gosta de olhar, é aí que a gente consegue amar.
aspectos nossos, inclusive começar a respeitar quem a gente é e aquilo que a gente realmente necessita. E para o prazer fluir, a gente precisa saber 3 aspectos nossos: as nossas necessidades, os nossos limites e, acima de tudo, quais são os nossos desejos e dizer sim para eles, independente de qual sejam. Porque nada, e eu vou repetir mais uma vez esse nada do que você fez, nada do que você faça vai te tornar um ser humano mau, errado ou egoísta. E que você é digno, sim, de auto-perdão por qualquer experiência que você se culpa. E quando a gente olha para a sexualidade, a gente sempre vê o desejo como algo que eu quero, mas que sempre tem um viés de tipo, mas dessa forma eu vou ser julgada, dessa forma tem uma trava, tem uma tensão, tem uma desconexão. E na verdade não tem nada do que a gente viva por nós não seja digno e merecedor de um amor profundo. E para mim, quanto mais eu aprendo a lidar com as minhas emoções, mais potente é a minha capacidade de sentir prazer, porque para sentir mais prazer é necessário sentir, e para sentir a gente precisa estar em contato de tudo aquilo que nos torna humanos. E isso é forte. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que a gente não presta muita atenção na nossa vulva no nosso dia a dia, e malemar, a grande maioria das mulheres olham para sua própria vulva, sem ter um pensamento do tipo, isso daí é supérfluo, é feio, porque a minha vulva é feia, porque, fede, porque o meu sangue menstrual é aquilo, eu não sei exatamente se é lubrificação ou se é um corrimento. E a gente tem tantos tabus em torno disso que automaticamente, ao longo de milhares e milhares de anos, o que aconteceu foi que, basicamente, o nosso cérebro parou de reconhecer partes do nosso corpo, especialmente da nossa pelvis, pelo simples fato de a gente nunca ter parado para prestar atenção com consciência. E é aqui que muitas pessoas me falam que, mas Elisa, eu já fui penetrada, Elisa, mas eu sou um ser transante. Mas outras pessoas tocaram seu corpo. Outras pessoas adentraram o teu corpo, adentraram você. Mas quantas vezes você adentrou com consciência, presença e amorosidade teu próprio corpo? Porque isso faz diferença. Às vezes a gente espera que outras pessoas saibam adentrar o nosso corpo e nos levar à loucura quando nós mesmas nunca prestamos atenção em como que está o estado da nossa vagina, se ela quer ou não ser penetrada. E simplesmente visualizar como que é. E essa é uma grande dica para quem está começando a usar os Yoni Eggs, para aumentar sua consciência antes mesmo de introduzir, que é visualizar, tirar 2 minutinhos do seu dia para fechar os olhos, respirar, então inalar pelo nariz, exalar pela boca, e visualizar sem precisar olhar, embora seja importante também olhar. Se você sente e percebe qual que é o tamanho dos seus lábios, aonde que, se você precisasse só localizar aonde se encontra na sua pelvis o seu clitóris, você consegue automaticamente fazer essa conexão? Responde para mim. Faz esse exercício agora que a gente já vai saber muito de como que anda. Então, essa atenção. Isso muitas vezes é o que dificulta vocês a prestar atenção no estímulo quando você está se tocando ou quando estão tocando você, porque normalmente a nossa mente vai longe, como um mecanismo de defesa. Então, se a gente começa a prestar atenção... a Camila já respondeu que sim, arrasou, gata. Né? Se a gente começa a prestar atenção aonde se localiza, é mais fácil da gente começar a treinar o nosso cérebro a prestar mais atenção, a ficar mais presente. E olha só que incrível. Daí eu recomendo, sobe mais um pouquinho. Você conseguiria desenhar dentro da sua pelvis, só visualizando, só sentindo e tentando sentir no corpo, sem precisar tocar. O formato da sua vulva, seus lábios, aonde que ficaria, em teoria, o seu canal, a entrada do canal. E pediria para que vocês continuassem subindo um pouquinho mais em cima. Como que você visualiza, sente, percebe? Como que tá a sua vagina? Ela tá tensa? Ela tá grudada? Ela tá relaxada? Ela tá aberta? Qual seria o tamanho dessa vagina? Ela vem até aqui, ó. Ou aonde mais ou menos ficaria a altura do seu cérvix? Você saberia localizar só de visualizar e perceber no corpo onde está a sua área G? O seu útero?
E se você não tiver no seu período menstrual, eu diria que você pode visualizar o seu útero como um punho fechado, no centro da sua pelvis, e abaixo dele você consegue localizar então o seu cérvix, que é a entrada do útero e que já sai para a sua vagina e daí vai para a sua vulva. Você percebe que muitas vezes o simples fato da gente não conseguir localizar dentro do nosso corpo, a gente... É óbvio que por conta de tantas coisas que estão impregnadas no nosso inconsciente, que não é essa parte racional que você controla, mas esse espaço, vou falar vazio, mas não é vazio, ele está cheio de experiências, está cheio de crenças, está cheio de emoções, que faz com que muitas vezes, porque a gente está ansiosa, a gente tem medo, a gente sente culpa, faz com que o nosso cérebro, por si só, ele vai buscar escapar, como uma forma de sobrevivência. Seja congelar, seja fugir, seja voar, seja inclusive atacar para acabar o mais rápido possível, porque gera talvez uma sensação de desconforto, porque demanda da gente um espaço de vulnerabilidade. Então, quando a gente começa a prestar atenção, a gente primeiro começa a soltar esse véu que não pode, é feio, e entrar em contato com todo esse universo adentro, que muitas vezes as pessoas já adentraram, mas nós mesmas nunca adentramos com presença. E isso pode se refletir, inclusive, na forma como você se toca. Você toca no tenso, no duro, rápido, com medo de que alguém descubra. Você vocaliza, você se mexe, você se sente a própria rainha, a própria imperatriz, assim, sou merecedora! Ou é cheio sempre de culpa. E isso se reflete na forma como você toca, especialmente no padrão. Então, se a gente não abre espaço no nosso corpo para que esse prazer flua, para que haja essa conexão de mover a nossa raba, de exalar, soltar o som, que não precisa berrar, que nem na pornografia, mas simplesmente soltar o som, porque isso vai ajudar, inclusive, a relaxar o seu útero, a pulsar, o seu cérvix a expandir, inclusive aumentar a sensibilidade dele, a sua vagina relaxar ainda mais, se tornar receptiva, não só para que alguém adentre o seu corpo, não só para que um cristal adentre teu corpo, mas também, quando você se toca, a sentir ele e a sustentar a sua atenção, a sustentar a sensação e tornar esse espaço cada vez mais seguro para que você sinta mais e mais. Isso é incrível. Para mim, realmente, daquilo que o nosso corpo é capaz de sentir, fala muito sobre quem nós somos. E olha só que incrível, se eu sou capaz de sentir tanto prazer é porque eu sou um ser humano maravilhoso. E que o prazer se torne um grande ato de amor por nós mesmas e não um amor pelo outro, onde o outro precisa fazer algo, onde a gente busca a validação de outras pessoas. Embora sim, a conexão, a entrega, o carinho, o contato, o cheiro, dar uma fungadinha, é algo maravilhoso e todas nós merecemos. Só que essa capacidade de se entregar e sentir prazer com outra pessoa depende dessa conexão contigo, dessa profunda capacidade de se amar. E esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive com essas Yoni Eggs. Mas eu falei aqui, né, dei um puta de um discurso, muito típico de Elisa Marcelino, muito prazer, né, e não adentrei no assunto que seriam os principais erros. Então eu vou começar pelo mais básico, que é das perguntas que todo mundo me faz, né, e que eu vejo que a maioria das pessoas cometem, que é, por exemplo, né, tô a fim de usar uma Yoni Egg, os cristais em formatos de ovos, e de repente a gente começa a ver esse multi-universo, que tem Yoni Egg, ovos cristais em formatos de ovos, né? Então, de quartzos, 1001, fumê, rosa, verde, transparente, é obsidiana, é jade, é cornalina, e daí a gente começa a aparecer uns absurdos, que é, por exemplo, selenita, ou então o tal Lingam Shiva, que tem uma alta porosidade. E o que isso significa? Que ele não é duro o suficiente e que ele absorve muita água. Então imagina só, colocar um Lingam Shiva dentro do seu canal, onde é quentinho e úmido. Ou então cristais que têm um baixo nível de dureza. Ou então cristais que são falsificados. Ou então cristais que soltam toxinas dentro da região que tem maior capacidade de absorção do seu corpo. Então, um dos primeiros erros é a gente achar que precisa de 10 mil cristais. E eu vou te falar, eu cometi, é óbvio, todos eles.
A Espaço Semear já está falando, tenho 4. Menina, eu tenho uma coleção inteira, mas eu acho que é importante falar isso, por quê? Então a gente acha que o que vai resolver a nossa vida é ter 10 cristais diferentes. Vou dizer que é ruim ter assim, uma variedade, um arco-íris inteiro à minha disposição? Não. Mas eu diria que para quem está começando, ao invés de investir em 10 cristais diferentes, começa com um, onde você vai ser capaz de, primeiro, manusear, aprender e estudar como ele funciona, como o seu corpo funciona. Como que a tua vulva abre? Como que você se sente diante dessa energia? Porque os cristais carregam energia, eles armazenam informações da Terra, eles têm propriedades lindas e poderosas. Só do que me adianta ter 10 guardado na minha gaveta de calcinha se eu não estou usando nenhum? E daí fica essa energia parada. E daí eu começo a querer usar um a cada dia, mas eu não aprendo a lidar com a energia de um único cristal. E principalmente entender como que ele está influenciando a minha sexualidade. Como que eu posso aprender e a desbloquear, por exemplo, usar uma ametista? Como que eu posso realmente usar ela com essa energia e trazer essa consciência não só no nível pélvico, mas de como que eu me sinto? O que eu penso em torno disso? Inclusive trazer consciência de padrão, porque, por exemplo, uma ametista é um cristal maravilhoso de transmutação. É um cristal maravilhoso para cortes energéticos e que é muito bom para a gente entrar nesse estado de liberar coisas que estão muito tempo estagnadas para começar a criar algo novo. É basicamente seria transformar o lodo em lótus, transformar o carvão em diamante. É um cristal extremamente alquímico. E eu vejo que muitas vezes as pessoas utilizam, por exemplo, para esquecer o ex, para liberar as memórias de ex. Eu tenho uma live antiga aí que fala muito sobre isso. Sempre polêmica. Adoro. Mas do que me adianta, então, ficar usando 1000 ametistas direto, mas que eu não lido com padrão emocional? Por que eu sempre escolho esse tipo de perfil de pessoa na minha vida para me relacionar? Se eu não tomo consciência daquilo que eu já não quero mais na minha vida e continuo ali uma e outra vez voltando. Esse mesmo perfil, talvez de pessoas indisponíveis, ou de, por exemplo, no meu caso, eu me relaciono em grande medida com homens, héteros, cis. Por que eu buscava, então, pessoas indisponíveis? Por que eu nunca conseguia dizer não? Por que se tornou tóxica essa relação? Por que eu quero apagar esse ex? Porque apagar a gente não tem como, a gente precisa lidar com essa história. E decidir, não só no nível energético, não só nas nossas ações, não só no nosso emocional, mas também tomar uma decisão. Se eu identifico que isso não me faz bem, eu também entendo que eu tenho livre-arbítrio para escolher mudar esse padrão e começar a experimentar outras pessoas, outros perfis de pessoas, e porque também a gente é meio adicto a se atrair pelas pessoas indisponíveis, ou porque então eu sempre tenho esse padrão de só sentir atração por pessoas que não me fazem bem. Qual parte minha está cultivando isso? Então você percebe que precisa sim essa integração do sexual, do emocional, e o cristal vai ajudar pra caramba, mas que também tem algo que não depende só do cristal, mas que depende do nosso livre-arbítrio e escolha. Se eu percebo que esse padrão de comportamento não me faz bem, o que eu quero no lugar? Então, percebe aí que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os cristais não são poderosos, que a energia deles não são incríveis, porque eu sou, assim, uma fã das Ioni Eggs, dos cristais, só que para mim não me faz sentido se eu não consigo alinhar o meu mental, o meu emocional, as minhas ações, os meus desejos com essa energia. Então é por isso que não é uma crítica de ter vários, mas você percebe que eu prefiro, e isso me levou anos para entender, que às vezes é melhor ter um cristal que você trabalhe muito bem com ele. Entenda essa energia, trabalhe com ela e alinhe o que você quer trabalhar, quais são as suas intenções em torno disso. E também agir em coerência. Porque senão você sempre vai depender que o cristal limpe para você e você continua com o mesmo padrão tóxico e nesse círculo vicioso de dor. Sendo que a proposta é que ele seja um pontapé para que você mude o padrão. Mas você precisa recuperar esse poder. Isso é extremamente sexual, isso é extremamente poderoso, porque você vai ajudando o teu corpo, vai ajudando o teu emocional, vai ajudando inclusive o teu inconsciente e consciente a se curar.
E, inclusive, criar espaços de segurança para sentir muito mais prazer. Porque se você se sente segura, o teu corpo se abre com muito mais facilidade do que quando você está ansiosa. Que quando você sente medo. Quando você tá assim, ó, pisando em ovos com medo da crítica alheia. Você percebe? Então, para mim, um dos maiores erros que eu cometi foi essa necessidade, então, de investir em vários cristais e não trabalhar com um direito. E daí ter vários parados. O segundo erro é que muitas vezes, então, a gente quer vários cristais e a gente, então, quer comprar o mais barato. Só que esse comprar mais barato tem um problema. E não que a gente não possa querer economizar, se esse é o seu caso. Mas, muitas vezes, nesse comprar mais barato, a gente vai para qualquer fornecedor. E esse qualquer fornecedor, às vezes, não é de confiança. Às vezes, eles podem estar vendendo ovos de cristais que talvez nem sejam propícios para o teu canal. Lembra que eu falei que às vezes pode ter elevado nível de porosidade, pode ser uma selenita, que não é propício para dentro do seu canal, porque ela dissolve. E ela também tem propriedades tóxicas. Então a gente quer 10 mil cristais diferentes para experimentar, e às vezes a gente não percebe que nem todos eles são viáveis para o nosso corpo, que tem muita gente, infelizmente, mal intencionada, ou que nem sabe que esses cristais são para dentro da nossa vagina, e às vezes é muito mais um artigo de decoração, e que é maravilhoso, é uma geometria sagrada incrível para ter em casa. Só que nem todos eles estão disponíveis para o uso intravaginal. Então a gente quer comprar vários, porque eles são incríveis, e a gente ama ter todos, e a gente escolhe então comprar barato, só que muitas vezes ele pode ser falsificado, acontece muito com a Jade, ou então eles não são propícios para dentro do nosso canal, ele não tem um nível de dureza adequado, e que pode prejudicar a nossa saúde. Então, será que vale a pena ter 10 mil cristais que vão ficar parados e que eu não sei a procedência? Também tem o caso de que às vezes ele não foi talhado, acho que é assim que fala, né? Quando a pessoa estava fazendo, né, produzindo, ele não foi talhado direito. E que também pode ser prejudicial. Então, ao invés de comprar 10, eu falaria para você comprar um e investir. Mesmo que seja mais caro, que talvez você pudesse comprar 2. Você só tem uma vagina, baby. E se você só tem uma vagina, aprende a usar bem, para usar com segurança. E eu acho que isso é importante, porque a gente quer... Se a gente quiser só fortalecer o assoalho pélvico, a minha sugestão para você, e é do fundo do meu coração, para que a gente rompa padrões. Se você só quer fortalecer o seu assoalho pélvico, faz uma prática de pompoarismo, usa as bolinhas, né, que eles usam, mas daí você limpa elas muito bem, porque pode também desenvolver infecções, né, que não são tão saudáveis assim para dentro da sua região vaginal. Mas se você só quer fortalecer, você parte para o básico. Mas se você quer algo mais profundo, entenda que talvez você não precisa de 10 mil que vão ficar parados. Se você usa esses 4, perfeito. Se você usa com consciência esses 4, perfeito. Mas quando a gente está começando, a gente ainda tem os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, dedica um tempo para olhar para ele, lidar, aprender, a entender totalmente como a sua vagina funciona, né? Como que ele entra, como que ele sai. Meu Deus, será que demorou mais tempo? O que está significando? Por que hoje, talvez... E, esse daqui é um outro ponto, né? Não vou falar ainda. Não, vou falar, vai, é mais fácil. Por que então que hoje a minha vagina, por um acaso, parece que não quer esse cristal dentro do meu corpo? Você percebe? Aprende a manusear. Cria uma conexão. Porque isso é uma cura, mesmo que às vezes, então, você usou ametista, depois você quer um quartzo rosa, depois você quer uma obsidiana, depois você quer outros cristais. O que eu entendo da energia cristalina é que, lógico, cada um vai ter a sua propriedade, basicamente, sim, uma especialidade, entre aspas, da sua propriedade energética. Mas eu acredito que também esses cristais, eles vão trabalhar o que você necessita de uma forma diferente. Porque olha só, o exemplo que eu dei da ametista sobre esquecer limpar o útero de ex-namorados. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você acredita que um quartzo rosa não te ajudaria nisso também? Para olhar para as feridas emocionais? Onde está o desamor? Por que você continua escolhendo o mesmo? Por que você continua escolhendo parceiros a partir da carência? Também te serviria.
Não é mesmo? Então, eles podem trabalhar suas intenções de formas diferentes para te levar aonde você colocou a tua intenção. E lógico, você pode ter ametista e pode ter o quartzo rosa, sem sombra de dúvidas, mas para quê? Se a gente ainda não está totalmente segura, se a gente ainda não adotou isso no nosso dia a dia, se talvez você já tenha o padrão de deixar, às vezes, né, começa e não usa mais, e quando vê, tá ali, ó, passou uma década com uma gaveta cheia de honey eggs paradas. Mas tem então uma, duas, três, quatro que você use. Mas para você começar a usar na sua rotina, você precisa ter uma conexão e ter essa consciência. Ter o hábito de usar, ter as suas intenções e estar utilizando. Então, será que realmente vale a pena ter 10? Que pode não ser a melhor condição para você estar utilizando? Faz sentido para vocês o que eu acabei de falar? Porque isso daí foi o que eu aprendi ao longo de 10 anos e atendendo centenas de mulheres aonde a gente encontrava esse padrão. E é um erro muito comum para quem está começando. Aqui as histórias de Naya, Mel Naya, minha questão foi que eu tive uma dificuldade de retirar a Ione Egg e agora eu fico receosa de usar. E esse também é um dos principais erros. A gente, às vezes, esquece, muito legal você ter falado, Naya, talvez eu esteja falando seu nome errado, e daí você me corrige também, né? É o seguinte, que o nosso corpo, principalmente a nossa vagina, como eu comecei essa live, ela não responde ao nosso racional, ao nosso pensar, e sim ao nosso emocional. Então, quando a gente começa a usar esses cristais, não quer dizer que você vai entrar em série de processos catárticos, mas que eles vão despertar memórias, porque a nossa vagina, a nossa sexualidade, assim como o nosso útero e o nosso cérvix, a nossa vulva, é uma região recheada de terminações nervosas que vão responder ao nosso estado emocional, vão responder ao nosso inconsciente, às nossas experiências. Então, é natural que às vezes para introduzir não é um grande problema, mas como a gente sente medo e essa região responde ao nosso estado emocional, a resposta frente ao medo é contrair. E isso não é algo que você controla, ela se contrai automaticamente. Vai ficar eternamente contraída? Não. Mas para retirar o cristal, não adianta às vezes só fazer a força para expulsar se você não estiver relaxada. Então, como você sentiu medo, ficou insegura, o seu corpo fechou porque ele vai se defender. É um estado natural, ele vai responder ao seu sistema nervoso. Então daí a gente começa a não sair, a gente já tá com dúvida, daí a gente começa a sentir de uma forma inconsciente alguns processos que talvez o cristal e a tua energia sexual estão trabalhando. De medos, inseguranças, que não tem talvez nada a ver com a pessoa que você é hoje, mas talvez frutos da sua história. Frutos daquilo que você ouviu, daquilo que te falaram, daquilo que você experienciou. Do medo, talvez, de tocar e ser descoberta, não sei. Mas a gente tem muito. Porque, eu não sei vocês, mas a própria pornografia, ela instiga esse medo. Porque é rápido, no tenso, no duro, tem imagens muito fortes e que são totalmente incoerentes de como a gente funciona de fato. E daí aqui, esse erro, então o medo de sair é porque normalmente a gente não desenvolveu uma consciência pélvica antes na própria introdução. A gente não fez alguns exercícios para perceber como que está a nossa vagina, de se conectar com ela, inclusive de trabalhar movimentos da musculatura pélvica que vão além da contração, porque excesso de contração gera tensão. E se ela está tensa, o que tentar entrar ali vai machucar. E se ela está tensa, é muito mais difícil relaxar. E para tanto entrar uma penetração, entrar um ovo, entrar um dedo, a sua vagina precisa estar forte e flexível, e isso é fortalecer. E flexível não é flacidez, mas sim saber relaxar. Então imagina só, aqui, deixa eu ver se vai rolar. Vamos ver se vai rolar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? A sua vagina, se ela tá assim, fechada, tensa, dura, excesso de contração, e a gente tenta forçar algo a entrar, ela machuca. Se a gente tenta tirar a força, ela machuca. Como que é o movimento? Ó. Contrai. Relaxa. Como que vocês introduzem esse cristal dentro da vagina, dentro da vulva?
Ela tá preparada, excitada, lubrificada, inchada. Vocês foram lá e na hora de sair, será que ela tá tão relaxada assim? Porque às vezes a gente fecha o corpo. E é natural, a gente tem muita história. A gente aprende de uma forma a ser penetrada indiscriminadamente, sem respeitar o tempo e o ritmo do corpo. E eu vou te falar, corpos com útero e vulva demoram pelo menos de 30 a 40 minutos para se preparar 100% para receber. E tem vezes, e esse é um terceiro erro, e eu já pulei o número dos erros, né? Mas um dos outros erros que a gente comete é que nem sempre a nossa vagina quer receber algo. E às vezes a gente fica nessa programação de que é 3 meses, eu preciso utilizar esse cristal, porque falaram que é 3 meses o tratamento, e não que seja errado, tem um porquê essas tradições convidarem a fazer um tratamento com os ovos por 3 meses. Não estou questionando isso, vamos deixar claro, né? Porque sempre sai uma polêmica quando eu falo isso. Mas introduzir só por introduzir também não é o caso. A gente precisa entender o tempo e o ritmo do nosso corpo. Será que a minha excitação, ela quer ser penetrada por um pênis? Será que o meu corpo hoje quer receber, inclusive, um cristal? Será que ele quer ser tocado por mim? Porque, por incrível que pareça, o nosso corpo, a nossa vulva, às vezes ele quer atenção, às vezes ele quer carinho, às vezes ele quer massagem, às vezes ele só quer que a gente preste atenção. E muitas vezes, para a gente já associar que se eu estou excitada é porque eu quero ser penetrada por uma outra pessoa, e às vezes o nosso corpo ele quer muito mais que a gente preste atenção e entre em contato com ele. E sim, vai ter dias que a nossa vulva e a nossa vagina não quer receber algo. Às vezes ela quer relaxar, às vezes ela quer o seu contato, a sua percepção e o seu respeito, porque a vagina fala sobre limites. E o que a gente mais tem no nosso histórico por conta da pornografia, por conta da sexualidade que nos ensinaram, que não leva em consideração o tempo e o ritmo da sua vulva e da sua útera, porque eles dançam, inclusive o seu útero e o seu cérvix, quando nesse processo de excitação, eles amplificam, eles se movimentam dentro da sua pelvis, eles pulsam em ressonância, inclusive com seu clitóris. Só que como a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu que tudo é penetra, e a gente nem sabe que às vezes a gente não quer ser penetrada. A gente não sabe que às vezes a gente só quer ser tocado no clitóris. A gente não sabe, às vezes, inclusive, se a gente quer esse tipo de penetração. Porque a gente foi ensinada que é no tenso, no duro, no rápido. E daí a gente tem um canal que tem regiões que tá tensa, as fáscias musculares que pode estar tensa. É por isso que é tão importante a gente trazer essa consciência para realmente perceber como que tá essa vagina. Ela quer receber? O que ela necessita de você? Então, antes da gente, a meu conselho, né, é que antes da gente programar, então, eu preciso usar 3 meses, uma Yoni Egg, começa devagar criando uma conexão com o seu corpo. A não ser que você esteja recebendo um acompanhamento, né, então, terapêutico de alguém que está te falando, ó, vamos usar por 3 meses, vai ser assim, assado, e vai te dar todas as orientações. Mas se você deseja, então, começar a utilizar, o meu conselho para você é o seguinte: começa com menos tempo, mas que você se dedique a criar essa conexão com o seu corpo, entender como ele funciona. Porque eu não sei como que é para vocês, mas eu posso dizer pela minha personalidade. Se eu começo colocando 3 meses para eu começar a usar, e às vezes passa uma semana e eu esqueço um dia. Daí passa uma semana, essa Yoni Egg não entra na minha vagina. Daí não sei o que, sempre acontece alguma coisinha, eu vou desanimando e fica mais difícil eu sustentar esse período. Então eu prefiro começar 7 dias, orientar as minhas alunas, começar 7 dias, ver como que o seu corpo reage, cria essa conexão. Aprende a respeitar o seu corpo, aprende a entender como que a sua vulva se abre. Aprende a fazer exercícios para que ela esteja relaxada, para que ela se abra e receba esse cristal e perceba, que você entenda quais são os seus sims e quais são os seus nãos, porque a dificuldade que vocês têm de alcançar o orgasmo, de lubrificar, de ter orgasmos mais profundos, não é porque o teu corpo não é capaz, é porque ele muitas vezes não aprendeu a prestar atenção no que está acontecendo lá embaixo, não aprendeu a estar realmente tranquilo para receber o estímulo, não aprendeu a respeitar o tempo de excitação e preparação do seu corpo para receber.
e que teve muitos dos limites de uma forma muito inconsciente, porque a gente não é ensinada a entrar em contato com as nossas emoções, especialmente com relação à nossa sexualidade, para entender quais são realmente os nossos sims e os nossos nãos. Onde a gente aprende a colocar isso na mão de uma outra pessoa para ela saber qual é a hora de nos penetrar, a partir das referências que essa pessoa tem. Só que a maior parte das referências, principalmente dos homens, homens ou héteros cis, vocês entenderam, pessoas com pênis, ela tem muita base na pornografia e funciona de uma forma totalmente diferente a nossa. Então eu sei que às vezes vocês falam, ai, mas é conexão, mas o outro tem que saber, se eu tiver que explicar tudo, ai meu Deus. Talvez no começo você vai precisar explicar. E talvez não, e isso é uma certeza, o que está te travando hoje é porque você não sabe respeitar o tempo e o ritmo do seu corpo, como que ele pulsa, como que ele se abre, como que ele recebe. E ao invés de ter uma vagina aberta, relaxada, para receber, na verdade, e aqui com todo o respeito do mundo que eu vou fazer isso para vocês, é que a maior parte das vaginas, inclusive a minha há 10, 15 anos atrás, estava assim, ó. Fechada, trancada, dizendo não ao prazer que ela pode alcançar. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a usar o cristal de uma forma que respeite esses sims e esses nãos. Um cristal que ele vai ajudar você a desenvolver consciência. E isso é o que faz diferença, inclusive, para você sustentar orgasmos mais profundos, a sustentar por mais tempo, a desenvolver essa consciência e essa sensibilidade. E aqui, né, outro ponto que muitos erros que a gente acaba cometendo quando está começando é que a gente acha que é só colocar o cristal e esquecer da existência dele. Mas inclusive para que ele aprenda a abrir e a receber, tá fazendo sentido para vocês porque vocês estão quietas aí, né? Mas para ele se abrir e receber, a gente esquece que muitas vezes tem algumas madeixas que vão ajudar o nosso corpo a se abrir para receber, que muitas vezes ainda não é nem ainda começar a tocar a vulva e introduzir o cristal. Então a gente quer rápido, tenso, que ela entre rápido, que a gente desenvolva toda a consciência, mas a gente não sabe inclusive como que é esse canal aberto e receptivo, lubrificado e realmente excitado. Então muitas vezes a gente não tem o hábito de mover a nossa pelvis, rebolar, mover, porque aí também tem todo um estigma e um tabu, especialmente para as deusas holísticas que amam então os cristais, incensos, todo esse universo feminino, todo esse universo espiritual, eu amo, e para mim, realmente, espiritualidade, sexualidade é casamento total, porque é a forma como a gente veio ao mundo, caralho, seja, palavrão, detalhe, cara, se você veio através do sexo, é porque o sexo é divino, não importa como, mas você foi criado por ele. Como que ele pode ser feio, sujo e nojento? Tá certo que o nível de consciência de como muitas vezes a gente foi concebido não foi dos mais elevados, que tem muita gente que veio de fruto de dor, sim, infelizmente. Mas se a gente para pensar que todos nós viemos do sexo, não é possível que ele não seja algo extremamente poderoso e espiritual. Mas voltando, eu sei que daí, né, por que eu tô falando isso? Eita, caramba, esqueci, né, me empolguei. Mas tudo bem, Mercúrio retrógrado, e agora eu vou colocar toda a culpa do que acontecer nos próximos dias em relação a isso, né? Mas muitas vezes, então, a gente esquece, e é isso que eu ia falar, né? Voltando, tô vendo aqui um monte de sim, perfeito. Que às vezes a gente precisa abrir um espaço de reconexão, então de mover a nossa pelvis, ativar essa força sexual, ativar essa pelvis para que ela relaxe, para que ela irrigue mais sangue. Inclusive para que a gente saia da mente e se conecte mais com o corpo. Porque a gente passa a maior parte do tempo resolvendo patuar na mente. E a gente precisa se conectar com esse movimento, a gente precisa romper o tabu e a culpa de mover a nossa raba. Mover, isso abre espaço para que seu útero volte a pulsar. E quanto mais o seu útero esteja saudável e que ele tenha um movimento natural, e não de quando ele precisa lunar, que daí, como ele está tenso a maior parte do tempo por conta de estresse, é mais difícil ele se abrir e liberar o endométrio, liberar o seu sangue. Mas se ele já está pulsante, é muito mais fácil de soltar, é muito mais fácil e tranquilo. E quando seu útero, o seu cérebro, a sua vulva, eles estão irrigados e que tem esse contato, mesmo que indireto, mesmo que não tenha uma hipersexualização, mesmo que você não tenha a necessidade de ter orgasmo, o simples fato de você mover a sua pelvis já começa a trazer mais sangue, já começa a equilibrar o seu emocional, já começa a colocar o seu sistema nervoso de que está seguro aqui, que você pode relaxar.
Você sai do estado de eu sobrevivente. É muito mais fácil daí você ter orgasmos. Massagear suas mamas. E, cara, a gente precisa voltar a ter o hábito de massagear as nossas mamas, porque aqui existe um potencial orgástico. Aqui vai ativar o potencial orgástico do seu cérvix e da sua útera, porque eles vão pulsar profundamente. Vai se tornar ainda mais relaxado, aberto e receptivo o seu canal. Uma outra prática que eu gosto muito de fazer, eu tô olhando o horário pra gente não ultrapassar, mas outro hábito que é bem interessante vocês estarem fazendo é o mapeamento da Yoni, que seria a vulva, o canal, o cérvix, que é começar a tocar de uma forma consciente e presente dentro do seu corpo, sem nenhuma obrigação, sem nenhum tenho que ter um orgasmo. Mas isso vai te dar uma super percepção das regiões que estão tensas, onde está dolorido. Inclusive uma percepção racional de muitas distorções que a gente criou em torno da nossa própria vulva, do nosso próprio canal. Porque aí a gente descobre, para mim foi realmente quando eu comecei a praticar o mapeamento, né, que é esse toque suave e sutil de reconhecimento, eu comecei a descobrir o quanto que, mesmo que eu já tivesse trabalhado um monte a minha sexualidade, através do Tantra, das práticas alquímicas, o quanto que às vezes eu tocava no tenso e no duro meu corpo. O quanto muitas vezes eu ainda tinha pensamentos de que, isso daí é nojento, tocar, que estranho, que às vezes é muito sutil, ou então uma sensação de desconforto. E eu sei que quando a gente fala sobre desconforto, ou então esses pensamentos, a primeira coisa que a gente faz é rechaçar. E na verdade o que a gente precisa é olhar com muito mais amorosidade, porque essa região é a base do seu sistema nervoso, porque ela é recheada. Ela está contando a sua história, está contando a sua história sexual, mas a sua história de vida que está reagindo aí. Está contando sobre o seu estresse, está falando sobre as suas culpas, sobre suas travas ao prazer. Não está falando só sobre a sua história, mas provavelmente, infelizmente, de toda uma geração atrás de outra, de mulheres que não puderam viver a sua sexualidade e o prazer genuíno. Mulheres que talvez sim foram abusadas e nem sabiam que estavam sendo, porque a gente é ensinado a ter que transar com os parceiros, que se não tiver em casa, vai buscar fora. Várias histórias que nos contam, tirando, né, todos esses medos em torno do ser espiritual, com o ser sexual, como se fossem coisas distintas. Essa culpa religiosa, essa vergonha de quem a gente é, tá instalado aí. E se agora pra gente, às vezes, ainda é desafiador e tem as suas distorções, você pode ter certeza que a geração da sua mãe, da sua avó e de várias outras mulheres foi ainda mais desafiador. Houve ainda mais culpa, houve ainda mais desconexão. Então, a sua canal está contando também essa história. E quando a gente se põe a tocar, seja com os dedos ou seja com a Yoni Egg, ela abre um universo inteiro, porque ajuda, então, ela a aumentar a sensibilidade. E eu vou te dizer, para mim, Elisa aumentou profundamente uma profunda sensação de respeito pelo meu corpo e quem adentra ali. Não quer dizer que você agora precisa ser celibatária, não quer dizer que agora você não pode ter os parceiros que você deseja ter, você pode viver da forma como você deseja, mas que se está adentrando o teu corpo, precisa sim ter um profundo respeito. Quem adentra. Só que as pessoas só respeitam a gente na forma como a gente se respeita, na forma como a gente coloca os limites, na forma como a gente expressa as nossas necessidades. Então você percebe que esses cristais e a nossa sexualidade é realmente um campo de empoderamento, é um campo de fortalecer a nossa confiança, de fortalecer quem a gente é e trazer uma sensação de segurança de que a gente é sim suficiente, merecedora do prazer. E eu vou te dizer, né, que nessa hora as pessoas falam, mas daí a pessoa vai embora. E daí, nesse sentido, eu sempre vou falar pra vocês, meu amor, se não respeita teu corpo, não respeita quem você é. Não merece estar ali se não consegue respeitar as suas necessidades e enxergar o ser humano que está na sua frente. Não significa que precisa casar com você e ter 5 filhos e todo mundo morar no meio do mato, tá louca? Mas veja a forma como isso está acontecendo. Precisa respeitar o ser humano que está sentindo, porque está adentrando o seu corpo, está adentrando você. Você é um ser humano digno de amor e respeito profundo e muito prazer. E para mim, é esse o principal trabalho das Yoni Eggs.
É bem forte. Faz sentido para vocês? Porque a gente já vai finalizando aqui. E essa live, gente, para mim esses aqui são dos principais erros. Existem muito mais? Existem, né? Eu gosto muito de falar, explicar, né? E então a gente acaba demorando um pouquinho mais tempo em cada um desses erros, porque realmente, se você começa a perceber isso, vai abrindo um rol na mente de alguns padrões que por si só... Ih, tá passando caminhão. É só abrir uma live que todo mundo passa nessa rua, mas tudo bem. A gente já percebe que tem coisas aqui que a gente precisa voltar a conectar, que a nossa sexualidade, ela não está separada de quem a gente é. Isso profundo, isso é um processo de muita autocura sexual. E exatamente por isso, então, eu vou deixar aqui um lembrete para vocês que no dia 18 de abril eu vou abrir as inscrições com uma condição especial do meu programa Autocura Sexual Yoni Egg, a Iniciação à Arte da Penetração, que é um programa para que você não só aprenda a utilizar esses cristais com segurança, mas que também aprenda todo esse processo de começar a respeitar o tempo do seu corpo, adentrar de um profundo amor e respeito da sua sexualidade para viver outros níveis de prazer e que seja coerente com quem você é e não com o que disseram que deveria ser, porque se tá com trava, se a sexualidade que você vive hoje não te empodera, é porque não é sua. Se ela não te abre a se expressar no seu potencial máximo, é porque ela não é sua. Então a gente precisa reaprender, soltar esses paradigmas, soltar essas experiências e começar a construir um novo caminho de uma sexualidade que diga sim para essa mulher, que é diferente da Elisa, que é diferente da Aline, que é diferente da Naya, que tem uma história única e que merece vivenciar no seu potencial. E lembre-se, nunca limite o poder ilimitado do seu prazer, como já diria Buzz Lightyear do infinito e além. Até hoje, mesmo passado uma década, eu posso dizer que quando eu acho que eu já tô assim, alcançando, uau, nunca senti isso na minha vida, o meu corpo me brinda com sensações ainda mais profundas. E isso é incrível. O prazer não te limita. O prazer te impulsiona a ser quem você é. E isso é um processo de cura profunda, não só da sua sexualidade, mas de toda a sua história. Para você ir de encontro com a pessoa que você veio para ser. E é você mesma, mas vivendo com felicidade, com prazer, amando e respeitando quem você é. Tá bom? Então, se você deseja saber mais, quer entrar no grupo, então, que está sendo formado, né, para eu passar todas as informações, inclusive a condição especial que vai ser única do dia 18, manda mensagem aqui no meu direct que eu vou te dar todas as informações. Também vou deixar um lembrete para vocês que tem a minha newsletter, Mulher Alquimia, onde vocês recebem e-mails semanais com várias informações, presentes gratuitos, conteúdos exclusivos e também algumas experiências mais pessoais que de tempos em tempos eu gosto de compartilhar com vocês para que a gente possa aprender com o aprendizado uma das outras. E se a deusa sabe é que a cada up and down, a cada caos, tem coisas, aprendizados profundos que eu gosto de compartilhar com vocês. E nesses e-mails é algo mais intimista e eu compartilho para quem está nessa lista. Mandem mensagem também. Quero participar da newsletter, quero entrar para saber mais sobre as condições especiais do Autocura Sexual, Yoni Eggs e a Iniciação à Arte da Penetração. Manda mensagem no direct, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela não vai ficar salva, a não ser para mim. E que a gente possa ter mais encontros como esses, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por vocês ficarem uma hora comigo. E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.